Estamos recebendo agora, líder de governo, Álvaro Damião, na Assembleia, lá estou eu, Guilherme Ibrahim, que Assembleia Legislativa. É que nós já falamos hoje de tantos poderes, eu falei de Congresso Nacional, falei de Assembleia, agora estou aqui com o vereador de Belo Horizonte, da Câmara Municipal da capital, Bruno Miranda, do PDT. Bruno, prazer em tê-lo aqui pela primeira vez no nosso novo espaço da 98 News, para discutir os assuntos importantes da cidade, para dar visibilidade àquilo que a Câmara vai discutir, aquilo que a cidade vai discutir, aquilo que o governo Álvaro Damião também quer. Muito bom ter a sua presença aqui conosco. Bom dia. Obrigado pelo convite, Guilherme. Um abraço a todos os telespectadores da 98 News. Muito bacana esse projeto de vocês. Então vamos lá do ponto de vista macro, vereador. Para entender assim, claro que as mudanças que foram geradas forçosamente, infelizmente, com a perda do prefeito Fuad Noman, tem algum impacto, e isso já foi um pouco medido por todo mundo ao olhar a gestão Álvaro Damião, como ela pretende ser, carregando ainda muito do que foi feito pelo prefeito eleito da cidade, Fuad Noman, junto com o Damião. Agora já está mais claro qual é o caminho que vai ser percorrido, as diretrizes que o governo chegou para a Câmara e disse: vamos tocar a cidade para esse caminho. E eu vou usar uma expressão. O prefeito tem dito: queremos ser a cidade do sim e não a cidade mais do não. Como é que isso se traduz em projetos e na maneira de tocar as coisas na Câmara? Isso significa que nós teremos aí, nos próximos anos, discussões importantes em relação para onde a gente quer levar Belo Horizonte, né? E o prefeito Álvaro já disse, já verbalizou por algumas vezes, que ele quer uma cidade que pulsa, né? Uma cidade que acontece, uma cidade que promove desenvolvimento econômico, social. Agora, para a gente chegar nesses objetivos, etapas devem ser cumpridas, né? Desde a discussão com a sociedade civil, desde a aprovação de projetos de lei na Câmara. Nós temos aí, para os próximos anos, conferência de política urbana, que o prefeito vai ter condição de dar o tom que ele quer para a cidade, né? Para discutir isso com a sociedade. E a gente tem que estar preparado para poder cumprir os objetivos da gestão, cumprir os compromissos que foram feitos com a cidade no plano de governo, e também trazer toda essa energia que o Álvaro vem imprimindo aqui para a cidade de Belo Horizonte. Os seus mandatos, está chegando ao 4º mandato, agora contando aquele ato ali em 2013, já te deram a dimensão de que cidade dos desafios principais que Belo Horizonte tem, vereador? Porque, claro, o senhor perpassou gestões diferentes, mandatos diferentes, ideias de ver a cidade ou de atuar como poder público diferente. Que cidade um pouco o senhor imagina ver de Belo Horizonte? O que ela tem de grandes necessidades? Eu acho que são ciclos, né? Quando eu comecei lá atrás com o Márcio Lacerda, a gente teve um momento de viabilização de muitas obras na cidade, tivemos um momento de Copa do Mundo aqui em Belo Horizonte, enfim, um trabalho intenso para poder colocar para funcionar uma série de questões compromissadas com, né, o governo federal, com o grande evento que Belo Horizonte recebeu, enfim. E a cidade passou por uma transformação, a gente não pode negar isso. Depois você tem fase, aí você vê o prefeito Calil, que foi mais conservador, vamos dizer, do ponto de vista do crescimento da cidade, né? Foi feita uma conferência de política urbana um pouco mais priorizando as centralidades da cidade, segurando um pouco a questão do desenvolvimento econômico, vamos dizer assim, por si só. Ele falava muito em colocar as coisas para funcionar antes de criar qualquer outra coisa na cidade, né? E foi um ciclo, e agora com o prefeito Álvaro Damião, a gente entende que existe uma necessidade de olhar, uma demanda também que pulsa do setor produtivo da cidade. Olha, nós estamos aqui, nós precisamos também ser ouvidos, né? E a gente imagina que o Álvaro também vai trabalhar no sentido de ouvir também essas pessoas que, no final das contas, geram emprego, geram renda na cidade e, obviamente, precisam ser ouvidas, assim como todas as pessoas. Bom, presidente, o senhor falou sobre essa Belo Horizonte que o senhor acompanhou em diferentes momentos da sua vida pública. Tivemos, por exemplo, esse boom, né, dos debates aqui na cidade, de obras envolvendo Copa do Mundo, Olimpíadas de 2016, o MOVE, que mudou a realidade de corredores importantes aqui da cidade, como Antônio Carlos, Cristiano Machado, e temos aí uma janela, né, de mais de 10 anos nesse caminho.
que foi pensado lá em 2014 sobre mobilidade, enfrentamento a enchente, chuva, fomento de comércio, turismo, que hoje vocês olham para aquilo que foi pensado no passado e veem uma necessidade de mudar a rota diante desses novos tempos que a gente vive agora? Eu acho que muita coisa do que foi pensado lá atrás foi implementada e está sendo implementada até hoje, né? Porque as coisas realmente na administração pública elas não são na velocidade que a gente gostaria que fosse, né? Você tem discutir com a sociedade, você tem processos administrativos a serem seguidos, você tem uma questão orçamentária que precisa ser viabilizada, financiamentos aprovados. Enfim, eu acho que essa questão das enchentes era uma situação que havia no radar da Prefeitura já de muito tempo, né, e que nos últimos anos a Prefeitura conseguiu avançar bastante, de forma concreta, né, com obras, com uma estrutura sendo colocada na cidade para dar conta desses desafios. Mas você tem aí uma demanda, por exemplo, do hipercentro da cidade, né, uma demanda por ocupação desse espaço, por uma ocupação, vamos dizer, conduzida também assim pelo poder público para poder reativar o centro da cidade. E é uma demanda que já vem também se arrastando há algum tempo. No ano passado a gente conseguiu avançar do ponto de vista legislativo, né, com a aprovação de retrofit, enfim. Mas eu tenho certeza que o Álvaro está preocupado com essa situação e vai querer fazer com que a cidade avance ainda mais nessa discussão. Qual é o tamanho da chegada do retrofit, do ponto de vista de potencial visto por vocês, vereador, para o centro da cidade? Porque ele foi tratado já há algum tempo pelo prefeito Fuad de Noman, inclusive, quando levou essa proposta à frente, ainda quando havia a presidência anterior do vereador Gabriel Azevedo, como uma espécie de impulso capaz de dar uma nova vida com agilidade para o setor de construção civil, né? De poder adaptar imóveis que, por questões de tombamento, de espaço, havia muita questão de restrição de ter que ter banheiro, a regra, como podia funcionar. Vocês veem um potencial muito relevante mesmo dele criar um movimento ou criar uma nova luz para a cidade, para o centro de Belo Horizonte? Pois é, a gente vai começar a medir isso a partir de agora, né? Porque a legislação foi aprovada, né? Existe a regulamentação e você depende do privado. Sim. Né? Então, eu acho que esses projetos que estão entrando na prefeitura agora de retrofit de edifícios, eles aí, eu acho que talvez aí no segundo semestre a gente vai ter uma dimensão de quantos projetos já estão tramitando em fase de aprovação, para que a gente possa medir, falar, olha, realmente essa legislação vai ajudar a impulsionar o centro dessa forma. E outras questões também são possíveis de serem, né, analisadas e estudadas pela equipe de planejamento urbano da prefeitura. Com chance, o senhor vê, de expansão, caso seja um processo exitoso, né, quando a gente pegar o saldo dessa conversa, de usar isso para outras regiões da cidade? E eu sei, claro, o centro tem particularidades diferentes de ocupação, de densidade populacional e que, claro, fazem certamente com que o retrofit seja uma coisa mais ágil. Mas como política para a cidade toda, talvez seja uma possibilidade de ser usado também? Eu acho que a gente tem que pensar em todas as variáveis. Agora, o centro é isso. Assim, o centro, houve um esvaziamento do centro, né? Diferentemente das outras regiões, hoje você não demanda mais ir ao banco no centro da cidade, como há alguns anos atrás. Hoje você tem todo tipo de serviço nas regionais da cidade. Agora, o centro é um espaço super qualificado, é um espaço super agradável e que a gente precisa, então, pensar nele de uma forma a dar uma nova vida, uma nova roupagem para o centro de Belo Horizonte. Presidente, temos no vetor sul de Belo Horizonte... desculpa. Você chamou o vereador de presidente. Desculpa. Como o senhor é líder na Câmara, eu juntei presidente com líder, desculpa. Bom, vereador, a gente teve hoje mais um episódio ali entre Nova Lima e Belo Horizonte de um acidente de trânsito, engavetamento ali na BR-356, que acaba travando o caminho das pessoas em um horário importante, de ida para a escola, para o trabalho, é o início da semana e a gente sabe que o trânsito ali daquela região é uma das prioridades da Prefeitura de Belo Horizonte, inclusive com obras conjuntas com a Prefeitura de Nova Lima. Eu queria que o senhor falasse sobre essas articulações e a expectativa para o andamento desses trabalhos, como que está esse trâmite? Que bom que a Prefeitura de Belo Horizonte de Nova Lima estão conversando, né, e estão se entendendo, desde a gestão Fuad, agora também com o Álvaro. Eu tenho uma perspectiva muito positiva em relação a essas intervenções,
nesse entorno aí da 356, porque existe vontade política de que seja feito, né? Então você tem um prefeito de Nova Lima e um prefeito de Belo Horizonte que estão falando a mesma... conversando sobre o mesmo tom, vamos dizer assim, no mesmo ritmo. E a perspectiva é positiva. Agora, você tem os desafios naturais de todas as grandes obras, discussão com a cidade, morador que acha que não pode passar a via ali, ou enfim, né? Você tem a questão ambiental. Agora, quando você tem vontade política e se coloca à disposição de debater com profundidade, o caminho acontece, né? A gente acaba viabilizando os caminhos. Vereador, passamos alguns anos da Prefeitura de Belo Horizonte com as contas absolutamente intactas e dizendo a Prefeitura tem uma saúde financeira muito boa. Já no primeiro ano da gestão Fuad, do primeiro para o segundo ano de gestão, né, depois da saída do ex-prefeito Alexandre Calil, a gente teve ali uma primeira questão apontando que a Prefeitura teria um déficit. No ano seguinte, esse déficit se ampliou, né? E no fim das contas, para fazer justiça, no primeiro ano, acabou zerando a conta à luz do que estava projetado para o orçamento. Tem alguma preocupação específica com contas públicas da cidade, né? A gente está vendo o volume de investimento ser retomado com questões do anel rodoviário, tem recurso federal, mas tem alguma preocupação da parte dos vereadores de assim, as contas estão indo para um caminho bom, para um caminho ruim, não estão da maneira que é pensado? Precisa acender algum sinal de alerta para isso? Belo Horizonte é uma cidade que tem a classificação financeira junto aos órgãos reguladores, vamos dizer assim, muito positiva, sabe, Guilherme? É claro que é sempre importante preocupar com a vida financeira da cidade. Eu acho que nós temos que ter essa preocupação, mas a gente não consegue fazer investimento na cidade sem dinheiro novo. Sabe, você precisa de financiamento, você precisa de articulação com o governo federal, você precisa de dialogar com os organismos internacionais que financiam juros subsidiados. Então é isso que Belo Horizonte tem feito, né? No ano passado nós aprovamos uma série de financiamentos que vão ser importantes demais nos próximos 4, 5 anos. Isso leva um tempo para poder viabilizar, assinar contrato, projeto de fato ir para a rua, mas enfim, é um recurso que está garantido, né? Corredor Amazonas é um desses exemplos. É um desses exemplos. Então, assim, Belo Horizonte é uma cidade organizada. Agora, a gente não pode descuidar nunca, né? A gente não pode descuidar nunca. Vereador, eu queria tocar num outro ponto específico que foi alvo de alguma discussão recentemente com a aprovação do projeto que permitia as bancas de revista, jornais e revistas. Hoje eu nem sei se cabe mais falarmos única e exclusivamente de bancas de jornais e revistas, né? Porque a multiplicidade de itens que estão lá colocados nela é bem diversa. E que gerou a seguinte discussão. Peraí, mas vai gerar uma concorrência com os bares e com os restaurantes, porque vão fazer essa venda. E havia outros argumentos. O senhor participou ativamente dessa discussão. Eu queria que o senhor mostrasse um pouco do ponto de vista. Assim, elas geram uma dificuldade qualquer, é uma maneira de sobrevivência delas. Como é que a gente deve olhar para essa discussão na cidade? Bom, esse projeto, inclusive, foi um projeto da minha autoria. E eu vejo que não há concorrência desleal de banca com bar, com restaurante, de forma alguma. Primeiro, as bancas podem vender apenas long neck e latinha. Então, se o sujeito quer sentar num bar e tomar uma cerveja, tomar um refrigerante, ele vai para o bar, ele vai para o restaurante. Em outras capitais, principalmente do Sudeste, todas as cidades já têm essa prerrogativa, né? Isso vem também muito no sentido de viabilizar com que os jornaleiros da cidade sobrevivam. Essa categoria profissional passou por uma série de transformações. Hoje é aquilo, banca de jornal e revista, e a gente quase não acha nem jornal e nem revista, porque eles precisavam se articular para obter novas formas de renda, né, e de venda de novos produtos. E eles já vendiam água, já vendiam refrigerante, e a cerveja era uma demanda do setor. E aí nós colocamos em discussão isso na Câmara, o prefeito Álvaro sancionou e eles já estão aí fazendo a venda desse produto. E eu, sinceramente, não vejo nenhum tipo de problema com o setor de bar e restaurante. Vereador, eu quero falar sobre um projeto que está caminhando nas comissões da Casa e foi aprovado recentemente na Comissão de Mobilidade Urbana, que é justamente a tentativa de instituir a tarifa zero nos ônibus aqui de Belo Horizonte. O objetivo dessa iniciativa é usar o transporte público, desafogar o trânsito e reduzir a emissão de gases do efeito estufa. E esse trabalho lá na Câmara, ele ainda vai passar por outras comissões
E a ideia, caso isso seja aprovado, é que a partir de 2029 tenhamos tarifa zero para alguns setores aí da sociedade. Como base de governo, como que vocês vêm acompanhando a tramitação desse projeto por se tratar de um assunto que sempre quando a gente fala em Belo Horizonte, tarifa zero no transporte público, gera polêmica e gera embate na casa também, né? Assim, alguém vai pagar essa conta, né? Isso aí tem que ficar muito claro. E a proposta é criar uma tarifa para o empresário que tem um quantitativo de funcionários, acabar pagando parte dessa conta, enfim, juntamente com o subsídio. Nós temos experiências de tarifa zero em cidades menores e experiências exitosas, mas em cidades pequenas. Em capitais como Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Brasília, é um desafio gigante e nós, assim, criarmos essa engrenagem sem nenhum tipo de financiamento, né, do bilhete, vamos dizer assim. É uma discussão que está sendo feita, a Prefeitura está estudando isso através da Secretaria de Mobilidade, da SUMOB, mas, assim, inicialmente a gente vê dificuldade operacional dentro de uma capital como Belo Horizonte. Me parece haver aí, nesse caso, vereador, uma dificuldade que para além do recurso já destinado hoje via subsídio, é criar fontes alternativas, né? Porque a Prefeitura, ao que me consta, não tem caixa para ela sozinha fazer isso. Exatamente, não tem. E aí acaba que essa fonte alternativa vai recair sobre o comerciante, o empresário. Então isso é algo a se pensar e levar em consideração também a criação de mais uma taxa nas costas de quem gera emprego. Então, assim, é preciso a gente estudar um pouco mais esse projeto, com mais calma, sem paixão, né? Porque toda vez que fala de transporte público, a gente tem um monte de especialista, né? E tem também os ideais que são legítimos de cada grupo da sociedade, mas é importante a gente ter uma análise técnica e uma discussão técnica mais robusta, mais profunda. Agora, deixa eu lhe perguntar sobre questões um pouco mais políticas, vereador, sobre construção de base do prefeito Álvaro Damião. Eu vou mencionar aqui questões específicas que aconteceram da gestão Fuad para a gestão Damião, e aí, neste caso, eu vou precisar separá-las, porque as questões políticas aqui exigem. Havia, por exemplo, uma certa restrição de núcleos ali dos vereadores do Partido Novo de uma conversa com o prefeito Fuad. Inclusive, foi intermediada pelo agora prefeito Álvaro Damião uma tentativa de fazer um enlace melhor e sentar à mesa para discutir projetos e propostas. Isso está muito evidentemente agora colocado numa melhora da relação, inclusive com a aprovação de projetos como da vereadora Marcela Trópia, da vereadora Fernanda Altoé, com a participação, com a presença física do prefeito Álvaro Damião, dizendo, olha, proposta boa, nós estamos aqui colocando, a gente acha que pode levar à frente e está tudo certo. Só hoje tem como líder de governo uma base melhor, pior ou de que maneira comparativamente com o que se teve na última gestão desse atual governo? Guilherme, essa situação de base de governo, eu costumo dizer que assim, é todo dia. Todo dia é dia de cuidar e de analisar. Né? Se não existe uma base pronta e definitiva até o final do governo Álvaro. O que a gente percebe hoje é o entendimento que o Álvaro tem da Câmara. Né? O Álvaro tem uma relação próxima com vários colegas, porque ele foi colega da turma. Então, quando ele vê um projeto bom de algum vereador, ele faz questão de sancionar e chamar, inclusive, o vereador para poder estar ali naquele momento, ter um simbolismo importante para o parlamentar. Então, ele tem essa visão. E ele já mostrou nesses primeiros meses a sua capacidade de articulação. Né? Conversou e fez uma aproximação com o grupo do Marcelo. Né? Hoje, junto com o Juliano, eles têm uma relação muito fraterna, muito respeitosa, vamos dizer assim. O próprio Álvaro precisou viajar para cumprir uma missão em Israel. O Juliano assume a prefeitura essa semana e existe essa relação de confiança entre eles. Então, é isso. Hoje, a base do Álvaro é uma base, vamos dizer assim, uma base forte. Mas essa base precisa ser cuidada todos os dias. Os vereadores eles têm preocupações diversos perfis de mandato, e que demandam da liderança de governo, do próprio secretário de governo e do prefeito esse olhar atento
as peculiaridades de cada mandato de vereador lá na Câmara. O que é essa demanda exatamente, vereador? Porque já existem, por exemplo, as emendas impositivas, né? Sim. O vereador vai lá, pega, diz à prefeitura, quero investimento nisso aqui, recurso alocado, funciona dessa maneira, quero acompanhamento. Mas que outras possibilidades tem? São outras obras que estão no radar da prefeitura. Recentemente nós falamos sobre uma espécie ali de cardápio de obras em que a prefeitura gostaria de ter uma participação dos vereadores para inaugurar junto, para entregar projeto, para levar ideias para determinadas comunidades. O que é exatamente esse tratar bem na avaliação do senhor? Por exemplo, a prefeitura vai fazer uma nova unidade, um hospital público veterinário, um novo centro de zoonoses. Ela fazer isso sem conversar com aqueles vereadores que têm na sua pauta principal a causa animal, é um erro. Então ela muitas vezes pode fazer, mas depois ela vai ter vamos dizer assim, não a retaliação, mas vai ter a chamada de atenção de parte da Câmara, que olha, poxa, a gente está aqui, se envolve nessa causa e a gente não é nem consultado sobre esse determinado tema. Então, assim, é uma construção coletiva que é sempre necessário que seja feita. Vereador, quero fazer a você aqui uma última pergunta a respeito do que o senhor tem de expectativa para essa gestão Álvaro Damião. Assim, tem uma meta do que entregar? O que deixaria o vereador Bruno Miranda satisfeito como líder de governo que a cidade de Belo Horizonte recebesse até o final da atual gestão? Não vale o anel rodoviário, porque ele já está contado aí, tá? Não, mas o anel vale as intervenções, porque na verdade o trabalho só começou, viu? Receber um presente, para cuidar desse presente não vai ser fácil. Mas eu acho que o Álvaro está muito focado em dar todas as condições, sobretudo de segurança no anel rodoviário. Eu acho que, do meu ponto de vista, a gente concluindo as obras de prevenção de enchente, os viadutos na Cristiano Machado são fundamentais para que a gente melhore a fluidez ali no vetor norte, que é de fato um gargalo da cidade. A gente consiga avançar nessas obras do corredor Amazonas, enfim, nesses financiamentos que nós conseguimos fazer a captação, mas que de fato a gente inicie pelo menos as obras e que a cidade veja assim, olha, esse investimento está começando a ser colocado no dia a dia da cidade, isso vai trazer benefício para a cidade e para o cidadão. Então eu estou com uma expectativa muito positiva, o Álvaro é muito determinado, é uma máquina para trabalhar e conhece a cidade, né? Conhece os vereadores e eu tenho certeza que ele vai fazer uma boa gestão para a nossa cidade. Líder de governo, Álvaro Damião, na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, não como eu disse anteriormente, vereador Bruno Miranda, do PDT. Vereador, espaço mais do que aberto aqui para a Câmara, para o senhor, para a gestão Álvaro Damião, como nós já trouxemos e estamos trazendo todo mundo aqui dos poderes para as pessoas trazerem. A gente está a fim de discutir a cidade de Belo Horizonte e o desenvolvimento da região metropolitana também. Então, esteja sempre aberto a trazer aqui propostas, discussões, aquilo que a prefeitura também quer ver, para a gente trazer e ilustrar aqui para os nossos ouvintes, para mostrar a eles também que caminhos a cidade, a prefeitura, os vereadores querem levar à frente para a cidade. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição de vocês para qualquer esclarecimento e quando a gente puder estar aqui conversando sobre a cidade.